Boa noite. Mais uma vez, estamos aqui para realizar a live da CUT Minas. Eu sou Lourdes, sou professora, meu sindicato de base é o Sindiut, e atualmente estou na Secretaria-Geral da CUT Minas. Hoje, essa noite, nós vamos ter aqui como convidados, primeiro, o nosso presidente da CUT, Jairo Nogueira, eletricitário, Sindeletro, o sindicato de base. Bem-vindo, Jairo. Boa noite, Lourdes. Depois temos também aqui Denise Romano, professora, coordenadora geral do Sindiut. Bem-vinda e obrigada por vir, Denise. E também direção da CUT Minas. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite às companheiras e o companheiro. Yara Diniz é técnica em enfermagem e é a secretária de Políticas Sociais da CUT Minas. Obrigada por estar conosco, Yara. Bem-vinda. Obrigada, boa noite às companheiras. Beatriz, boa noite, presidente Jairo, boa noite quem está assistindo a live, e vamos fazer uma boa live e um bom debate. E Beatriz Cerqueira, professora, deputada estadual, nossa ex-presidente da CUT Minas. Bem-vinda, Bia, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Lourdes, agradeço a oportunidade do debate, quero cumprimentá-la e felicitá-la, né, outro dia foi seu aniversário. A gente está ficando em dívida com as pessoas, que quando essa pandemia passar, teremos muitas festas, muitos abraços que ficam aí prometidos. Jairo, nosso presidente, boa noite. Denise, estivemos juntas, né, no seminário lá na Assembleia Legislativa semana passada. Aliás, hoje, né, Denise? Hoje. No debate do Fundeb, numa live promovida pelo deputado federal Rogério Correia. Yara, um prazer também revê-la. Estivemos juntas, né, numa reunião lá na Assembleia Legislativa, um prazer vê-la. Igualmente. Bom, gente, a nosso debate de hoje é a luta contra a reforma da Previdência em Minas Gerais, esse projeto que o governo Zema apresentou na pandemia, de forma tão inoportuna, né, e querendo dar rasteira aí nos trabalhadores. Bom, a maneira que nós pensamos aqui em trabalhar para que as pessoas possam, né, falar e contribuir aí com esse debate é começarmos ouvindo, antes de passar, né, para as falas, vou passar para o Jairo, mas antes disso, começar pela Denise, depois com você, Yara, e depois com a Beatriz, nossa Bia. E depois a gente vê se tem algumas perguntas, algumas dúvidas, enfim, né, para que as pessoas possam responder, os nossos convidados. Não havendo perguntas, a gente passa para as considerações finais de cada um, certo? Tá bom? A ideia é começarmos com 15 minutos para cada pessoa, se for necessário mais, não tem problema, mas só para a gente tentar manter uma live aí de uma hora e pouco, tá? Então, Jairo, faça aí uma saudação para que a gente possa passar para os nossos convidados. Primeiro, boa noite às companheiras, né, que estão aqui, uma mesa só de mulheres, né? Bem interessante isso, né? Vai ser um debate bem rico, bem de muita qualidade. Boa noite a todos que estão nos assistindo, espero que estejam todos bem, seus familiares também. Nós vamos ter um debate aqui muito importante hoje sobre a proposta que o governo Zema fez da reforma da Previdência. Conseguimos na Assembleia, através de Beatriz Cerqueira, do companheiro Celíncio Trocel, né, esticar aí a questão da reforma. O governo queria a decisão até o dia 30 agora, conseguimos dar uma esticada. E teve, na semana passada, a questão dos sindicatos, dos representantes dos trabalhadores e trabalhadoras fazendo o debate na Assembleia, que não estava colocado ainda, né? E foi um debate muito rico, assisti todo o debate. Então, para a gente também estar aqui, está se informando, passando para as pessoas, mesmo que você não seja funcionário público, mas nós, trabalhadores e trabalhadoras, dependemos do serviço público. Então, é muito importante para nós que as pessoas sejam bem tratadas no funcionamento público, tenham um bom salário, não sejam desrespeitadas da forma que está sendo feita, através de uma reforma de Previdência, que, na verdade, além de mexer na Previdência dos nossos companheiros e companheiras funcionários públicos, vai também reduzir o salário deles no momento aí de pandemia, né, numa tremenda covardia do governo do Estado. Então, um pouco disso, né, Luz? Vamos ouvir as nossas companheiras, para a gente sair daqui com muita informação e pensando também no que fazer com relação ao que o governo Zema está fazendo com funcionários públicos em Minas Gerais. Boa noite para todos.
Então, vamos lá. Oi, Denise? A gente não estava te ouvindo, Lourdes. Ah, desculpa. E agora? Agora sim. Sim? Sim. Bom, como eu disse, tem muitas pessoas de diversas regiões nos acompanhando, isso é muito bom, né? Vou passar para você, Denise. Tá bem. Então, boa noite novamente, as companheiras, a Bia, a Yara, a Lourdes, companheiro Jairo, que cerra fileiras aí com a nossa central conosco nessa luta contra essa reforma. É importante, oportuno essa live hoje, porque nós queremos discutir o conteúdo, não usar de subterfúgios para não debater e responder as perguntas que as pessoas têm feito. Primeiro, é importante dizer de quem o Sindiúti representa no contexto dessa reforma, né? Nós representamos 98 mil servidores da Ativa e 180 mil trabalhadores aposentados. E essa reforma, que foi apresentada com dois, né, o PL, Projeto de Lei 46 e a PEC 50, que foi apresentada pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa, ela é carregada de questões que atacam frontalmente todo o funcionalismo público e nós, trabalhadores em educação, que somos o maior quadro setorial do funcionalismo público estadual. É importante destacar que a reforma de Minas é o pior modelo de reforma do país. De todas as reformas que foram feitas para adequação à reforma federal, a reforma de Minas Gerais é a pior, em vários aspectos. Na alteração da idade, numa inexplicável aumento de idade mínima para as mulheres, que até hoje ninguém respondeu, e isso impacta nós, mulheres, que somos a maioria do funcionalismo público estadual, e que o governo quer fazer no meio da pandemia. Nós acabei de ler aqui numa notícia aqui de jornal, que Belo Horizonte atingiu 91% de ocupação dos leitos de CTI para Covid nesse final de semana. A cada dia que passa, a contaminação está mais perto de nós, nós estamos aqui, alguns de nós, né? Yara não está, porque a Yara é de Betim, mas eu e o Jairo e a Lu moramos aqui na região de Venda Nova, e aqui é o novo epicentro da Covid na cidade de Belo Horizonte, né? Com o número de óbitos que já dobrou aqui na região. Então, todos nós estamos enfrentando esse processo, e o governo com a Lourdes falou inoportuno, mas você foi até muito boazinha, viu, Lourdes? Porque além de inoportuno, é cruel e é inominável, para falar a verdade. É inominável isso tudo que está acontecendo nesse processo. Nossa categoria dos trabalhadores em educação está prensada pelo teletrabalho, prensada pela falta de política de piso, porque o governo, essa lei federal, o governo não cumpre, né? Só as leis são cumpridas de acordo com a conveniência. Então, nossa categoria está prensada pelo teletrabalho, prensada pela pressão do preenchimento das planilhas, e prensada pela falta de sono. É isso. As pessoas não estão dormindo de terror por causa da diminuição de salário que elas vão ter com a aprovação da reforma da Previdência. As aposentadas da educação, que são mais de 180 mil, 150 mil passarão a contribuir para a Previdência, porque, de acordo com a proposta do governador. Então, é uma questão, do ponto de vista prático, de redução de 14% no seu salário, o salário que você, o seu vencimento, benefício de aposentadoria, que é um direito, que você já contribuiu a sua vida
inteira já colaborou, já fez a sua contribuição durante toda a sua vida laboral, e agora, depois do fim da sua atividade laboral, depois de se aposentar, você terá que contribuir novamente de acordo com a proposta do governo. Além disso, que também consta e que ninguém explica, né? Ou faz live aí, mas não explica isso para as pessoas. Que quem é aposentado vai ter a contribuição extraordinária e vai... Gente, a minha internet está me boicotando outra vez, é isso? Vocês estão falando aqui para mim? Vocês estão me ouvindo direito? O seu som está falhando. Ah, pelo amor de Deus. Ô, gente, poxa, vou tirar o fone. Ah, né? Acho que tem problema com a CUT, viu? Melhorou Tem um boicote agora. aqui da internet. Eu já troquei, viu? Agora aqui é 5G. Bom, vamos tentar de novo. Melhorou? Melhorou um pouco. Denise, me deram a dica que para todo mundo na sua casa... Não, peraí. Para todo mundo na sua casa desligar o Wi-Fi. Ninguém utilizar a rede enquanto você estiver na live. Diz que ajuda. Tá, vou pedir aqui, mas nem tem muita gente aqui hoje. Vou pedir. Não, tá melhor, Denise, melhorou. Pessoal daqui de casa que está acompanhando a live, pode desligar a conexão, por favor, dos equipamentos, que o pessoal aqui de casa está acompanhando. Então, bom, as pessoas fazem live para explicar a reforma para o servidor, nós explicamos direitinho. Tem gente que não explica. Não explicou para a aposentada que ela, além de contribuir com 14%, imediatamente após a aprovação da reforma, ela poderá, o governo está autorizado pela legislação que tramita, né, pela PEC, criar uma contribuição extraordinária para todos, para os aposentados, para os ativos, para todos. Então, além de contribuir a vida inteira, além de ter uma nova contribuição após a aposentadoria, ainda tem uma contribuição extraordinária que está prevista no projeto, né, nos projetos. É muito difícil, e a gente tem tido esse esforço de traduzir para as pessoas. Eu vou contar uma experiência pessoal que eu tive ontem. Eu fui à casa da minha mãe, e 2 vizinhas da minha mãe são professoras aposentadas. E quando elas souberam que eu estava lá, elas foram lá na porta da casa da minha mãe, de máscara, telefonaram. Minha mãe ainda falou, nossa, aquela professora que você conhece está desesperada com esse desconto de 14% no salário. Então, é muito concreto isso na vida das pessoas, é muito concreto esse corte que o governo quer fazer no salário das pessoas. E aí, pessoal, são salários muito baixos. A nossa categoria, nos últimos 25 anos, ela passou 17 anos sem recomposição. Então, já são salários baixos, e esta reforma, da maneira como ela está, com essas propostas, elas vão significar redução do vencimento das pessoas. Ah, Denise, mas e a regra de transição? Não sou muito boa em matemática, não, eu tenho vergonha de falar isso. Mas as regras de transição, combinadas, os pontos e os... Depois, se eu estiver errada, você pode me corrigir. O pessoal pode me corrigir, viu? Bia, também você pode corrigir, se eu estiver concluindo errado. Mas são retas paralelas. Nunca vão se encontrar, porque sempre a idade vai aumentar, de acordo com os pontos, o tempo aumenta e a pessoa vai continuar correndo atrás daquela condição da regra de transição e não vai chegar lá nunca. A regra de transição não é transição. É só para dizer que existe a regra, porque muito poucas pessoas poderão ser contempladas por essa regra de transição.
Uma outra questão também que as pessoas fazem live e também não explicam para as pessoas que vão precisar de pensão dos servidores públicos do Estado, pensão por morte. Então, o que a gente está dizendo são questões muito concretas. Não é nada de país de maravilhas, não é nada de que a gente está em outro mundo, não. Quem está em outro mundo é quem propõe redução de salário de pessoas que recebem R$2.000 de salário de vencimento de aposentadoria. O vencimento básico de uma professora no Estado é R$1.986, por volta de R$1.980. Então, tudo isso que está acontecendo, e aí o posicionamento que nós externamos lá do Sindiúti na semana passada, lá na Assembleia Legislativa, eu já falei isso lá, mas vou falar de novo, e lá, assim, eu entendi completamente o que é ficar ali. A gente lá não tem, sabe, é difícil estar lá naquele espaço, sem uma pessoa da direção, além de você, sem uma pessoa da categoria, sem o nosso povo lá, nossa representação, que a gente se olha o tempo todo, a gente conversa o tempo inteiro, e a gente entende, pesca, e é muito ruim, muito difícil aquele lugar, sem a gente poder acessar, sem a gente poder estar com a nossa categoria lá, fazendo os debates, fazendo as conversas, e não é jogo de futebol lá, tá? Porque também lá não é isso, não é torcida quem grita mais leva, não é. Mas faz parte do processo político a nossa participação naquele espaço, que é um espaço do Poder Legislativo. Mas fecha parênteses para esse comentário. Então, a reforma, ela é profunda, ela é avassaladora da vida dos servidores públicos, as pessoas da educação, professoras, trabalhadores, todas as 8 carreiras, vão contribuir mais e vão receber vencimentos de aposentadoria inferiores ao salário que hoje recebem na ativa, que já é um salário dos mais baixos de todo o serviço público do Estado de Minas Gerais. Então, quando a gente diz que vai faltar na mesa dos trabalhadores em educação, é uma situação muito real, muito concreta. Porque 14% num salário que já é baixo faz muita diferença. Um botijão de gás, um remédio, alguma coisa da subsistência das pessoas que o governo quer retirar. Para finalizar, não podemos esquecer que nós não temos como escolher não contribuir. Não, a gente não pode ligar para a CEPLAG e falar assim, olha, não desconta minha previdência hoje não, porque esse mês meu filho ficou doente, eu tive que comprar remédio. Não, nós temos que contribuir, a gente sempre contribuiu. O Estado aqui não contribui, deixa a contribuição patronal, depois vai lá e firma acordo para pagar em 400 mil parcelas com juros zero e também não cumpre. Nós já vimos esse filme. E por isso é importante que a gente continue debatendo. Então, todas as regiões do Estado precisam conversar com os deputados estaduais para dizer que nossa categoria, que não é possível a votação dessa reforma nesse momento de pandemia, porque é que tem que ser a mais do que a discussão, somente, não é somente, mas por que tem que avançar na discussão para dentro de outras questões, além das alíquotas, que é a única regra que, teoricamente, o governo deveria cumprir, mas que ainda também é discutível, porque a portaria no processo da pandemia, ela foi editada antes, então, no processo da pandemia, as condições se modificam. Então, eram essas as contribuições. Desculpa pela internet. Eu acho que a Lourdes falou que no final sempre melhora, né? Aí, a próxima vez eu vou falar por último, para ver se a minha conexão não me trai aqui no final. Obrigada e obrigada para todo mundo. Olha, é incrível, mas o seu som só pica no início, assim, no final ele resolve melhorar, Denise. Muito obrigada pela contribuição. Eu ia passar agora para a Yara, mas acho que a conexão dela não ajudou muito lá, não. Então, Bia, eu vou passar para você, e aí, quando a Yara voltar, ela fala depois de você, tá bom?
Bem, eu queria então agradecer a oportunidade, parabenizar, né? Eu tenho acompanhado o trabalho. Você quer passar para a Yara, Lourdes? Eu acho que faz Pode mais ser? sentido ouvir a educação, ouvir a saúde, claro. Yara, é porque, como você tinha caído, estava passando para a Bia. Então, você agora, tá bom? Seu som está fechado. Isso. Agora está me ouvindo? Então tá. Sim. Boa noite a todas, né? A todos novamente. Eu queria trazer um contexto, né, do desafio da previdência social, né? Primeiro a gente precisa, eu preciso trazer um contexto e toda live eu gosto de mencionar, mas não só por gostar, mas para poder falar o que é que nós estamos hoje em relação ao Covid, né? Então, hoje no Brasil, nós estamos com mais de 2.118.646 casos confirmados de Covid e mais de 80 mil óbitos. Em Minas Gerais, mais de 92.972 casos e mais de 1.982 óbitos, né? Eu sou Yara, né? Yara Diniz, sou técnica em enfermagem, sou trabalhadora que estou de frente, né? Hoje sou de município, o meu município é Betim, e hoje eu estou de frente no combate a essa pandemia. Mas aí, falando da reforma, e nesse momento, eu gostaria de falar sobre a estrutura, né, da saúde no Estado. Quais são os órgãos que compõem essa estrutura, né? Que é a Escola de Saúde Pública, a FEMIG, a FUNED, Hemominas, o Hospital da Unimontes e a Secretaria Estadual de Saúde. Isso soma um total de mais de 20.549 servidores, né? Trazendo isso, eu trago um contexto da Previdência Social, né, no geral, né? Quando a gente coloca que a Previdência do Serviço Público, ela não pode ficar somente sobre a influência dos governantes, né, a nível. Vocês estão me ouvindo, gente? Só para eu ter um retorno? Sim, estamos te ouvindo. Sim, Yara. Então tá. Porque tem hora que congela, minha internet é via rádio, né? Então, para a gente não ficar sob influência, né, exclusiva dos governantes, a nível de prefeito, a nível federal e a nível de Estado, né? Nós precisamos dizer e não aceitar a narrativa de déficit e de dívidas, né? Que os governadores fazem esse cálculo e os prefeitos, né? E também não podemos ficar nesse balanço dos últimos governos federais, municipais, estaduais, de 5 e 6 anos. 5, 6 anos atrás, né? É preciso que o mundo do trabalho busque mais informação, se junte às entidades sindicais, às associações, né? E começa a buscar sobre essas informações. Se a gente for olhar há 7 décadas atrás, por volta do ano de 1950, naquela época, os institutos de aposentadoria, as pensões de várias categorias da iniciativa privada, né? Os comerciários, metalúrgicos, eletricitários, né? E dentre outros, eles eram obrigados a comprar as ações, né? Nas empresas estatais criadas por Vargas, né, e seus sucessores. A previdência do setor público era um pouco mais bagunçada, porque os servidores não participavam ativamente desse processo, né, dessa forma organizada nessa discussão. Então, era só os governantes que tomavam as iniciativas. Esse período, ele precisa ser estudado e analisado. Depois disso, veio o governo de Jânio Quadros e João Goulart. Esses governos que tiveram crises, né, crise econômica, crise política, e que resultou em uma ditadura militar. Dentro disso, a ditadura militar, ela cria um buraco, né, na qual precisa ser investigado. Houve, quando foi criado em 1966 o INAPS, né, o INPS, onde teve muito desvio de dinheiro, né, para as obras, né,
uma dessas obras, e cercada de corrupção, né? Importante dizer isso. Uma dessas obras era a ponte do Rio Niterói, né? Que na época da ditadura havia empreiteiras e vários desvios desses dinheiro. E o dinheiro ele nunca voltou para a caixa do INAMPS, né? E dessa forma consolidou privilégios muito importantes, né? Um exemplo, a filha, a neta do general presidente, Cláudia Candal, ela era neta e em 1984 ela foi adotada. Nessa época ela tinha 21 anos, hoje ela se encontra com 57 anos e ela recebe essa pensão vitalícia, né, devido a esse regime da Previdência na época dos militares, a essa abertura da corrupção na época da ditadura militar, né? Desde que o avô dela morreu, ela recebe essa pensão como filha, e era neta, né? Segundo o que a imprensa noticia, né, isso faz nos cofres, o gasto nos cofres públicos mais de 5 bilhões de reais por ano, né? Só com essas filhas, eu coloco entre aspas, né, falsas solteiras, né? E isso ocorreu no Judiciário, no Ministério Público e em outras áreas, como outros tipos de privilégios. E para isso, eu creio que quando a gente veio nessa discussão lá na Assembleia, com o sindicato, as associações, talvez era preciso propor a auditoria cidadã da Previdência Social, né? Sem isso, a gente vê que qualquer reforma vai ser colocada, se a gente não tiver essa auditoria, qualquer reforma será colocada nas costas dos servidores públicos e dos trabalhadores do regime geral. Uma conta que não é nossa. E aí, a auditoria cidadã da Previdência, ela mostra que não existe déficit. E que se existe dívida, essa não é nossa responsabilidade, e sim do Estado, né? Por isso era importante que unifiquemos, né, os servidores federais, estaduais e municipais, convocando os trabalhadores de regime geral para uma verdadeira revolução previdenciária, né? Que aí a gente ia pegar vários Ricardo Eletros, né? Os banqueiros, as empreiteiras, os sonegadores, os corruptos que pagam, né? Que deveriam pagar essa conta, né? Para os servidores de Minas Gerais, a proposta ainda, né? Com a ação ações do governo estadual, na CEMIG, na Copasa e na Gasmig, o controle da Codemig passa a ser fundo gerido diretamente pelos servidores, até o dia em que for quitada, né? Isso já foi comprovado, o sucateamento na época do Funbec, né? Por Aécio e Anastasia. E aí, o que seria ideal nesse momento era a Assembleia Legislativa de Minas, né? Se quisesse entrar na história, junto com o governador ultraliberal, né? Que é o governador Zema, né? Era, junto com as instituições e sindicatos, fazer essa condução dessa auditoria cidadã da Previdência, né? Suspendia imediatamente essa transmissão da proposta do Zema até a realização das investigações. Porque o tempo todo coloca-se que os servidores que têm privilégios. E aí, naquele momento, a gente vê, pós a crise, e se instala a ditadura militar, e na ditadura militar várias corrupções, e inclusive na questão previdenciária desses trabalhadores. Então, assim, Minas Gerais poderia entrar na história com essa auditoria, né, da Previdência Cidadã, antes de colocar a culpa nos servidores públicos, né, nos servidores do Estado. É importante dizer para todos os trabalhadores e trabalhadoras, assim que Zema coloca essa pauta da reforma no Estado, automaticamente os municípios vêm atrás, os prefeitos vêm atrás. Mas que é preciso debater. Semana passada a gente viu o caso, né, do Ricardo Eletro por sonegação de imposto, das minerações que sonega. Então, vamos começar a debater por aí, vamos debater e começar a fazer essa auditoria antes de colocar a culpa nos
servidores. É importante falar que a reforma trabalhista no governo Temer, ela veio com a proposta também de garantir mais emprego. E hoje há um número grande de desempregados no Brasil, né? As reformas sempre foi para dar estabilidade à economia, para gerar emprego. No entanto, as reformas passam e economicamente o Brasil está nessa crise, né? Além da econômica, política e sanitária agora. Concluiu, Yara? Sim. Muito obrigada. Então, agora eu vou passar para você, Bia. Bem, então eu quero mais uma vez agradecer a gentileza do convite, né? Eu tenho acompanhado a iniciativa da CUT Minas toda segunda-feira, né? Fazendo um debate e trazendo aí a oportunidade, que eu acho que a Denise fez um recorte interessante, né? A gente vem para o debate, a gente acompanha as pessoas que se posicionam, tenta conversar, responder as pessoas, diferente do que tem sido a postura do governo do Estado, que não consegue dialogar com as pessoas ou com os grupos sociais que pensam diferente. Então, quero agradecer, parabenizar a iniciativa da CUT Minas, vida longa, né, a essa gestão, uma gestão que atua no momento, dos momentos mais difíceis da classe trabalhadora, né, com desemprego, pandemia, desalento, então exige ainda mais, né, que sejamos liderados por uma grande central sindical. Então deixo aí meu abraço a toda a direção, através, todos, né, que estão aqui conosco, são dirigentes, mas através do nosso presidente, Jairo, e da nossa secretária-geral, Lourdes. Bem, a reforma da Previdência, o governo de Minas, ele tem tentado fazer uma disputa de opinião na sociedade, dizendo que é uma reforma essencial. Nas palavras do secretário de Planejamento e Gestão, na semana passada, na Assembleia Legislativa, sem essa reforma, o Estado de Minas Gerais não tem futuro. O governador já tentou dizer à população, e hoje ele fez isso novamente, que o servidor público é um sujeito privilegiado, que tem altos salários e que, portanto, a crítica ou a resistência a essa reforma, ela seria injustificada. Então, eu quero trabalhar e conversar um pouco sobre essas questões que nós estamos vivendo. Primeiro, é importante destacar que o governo Zema é um governo que se alinha ao pensamento do governo Bolsonaro. Isso explica o fato de Minas Gerais e dos servidores estarem enfrentando uma reforma que é a cópia da reforma aprovada nacionalmente, a reforma da Previdência. A agenda da aprovação dessa reforma foi uma agenda política, foi uma escolha, quando a gente fala de uma agenda política, foi uma escolha política do presidente da República, que poderia ter revisto, por exemplo, 40% do orçamento da União hoje vai para o pagamento da dívida e dos juros da dívida. A Yara falou várias vezes aí da questão de uma auditoria da dívida. Mas o governo não fez essa revisão e foi atacar uma outra parte do bolo do orçamento da União, que corresponde à metade disso, 20% a 23%, que é o investimento em previdência. Mas vale considerar que a Previdência, ela constitui, na verdade, uma política, ou constituía, né, porque tem sido muito atacada e desconstruída, uma política importante de redistribuição de renda. Muitos municípios no Brasil inteiro, circulam, giram a sua economia a partir das aposentadorias, dos benefícios previdenciários conquistados por aqueles grupos sociais. Então, a Previdência ela acaba ajudando numa redistribuição de renda, uma redistribuição importante de renda, porque nós estamos num país que pessoas passam fome, num país que voltou a ter pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, políticas redistributivas são essenciais, e a Previdência cumpria esse papel. Então, a reforma nacionalmente, que foi uma reforma tentada desde o governo Temer,
ilegítimo Temer, né, com a PEC 287, que o movimento sindical fez uma grande batalha contra a sua aprovação, já vinha uma agenda do mercado. E por que é uma agenda do mercado? Porque quanto mais eu vou diminuindo a participação do recurso público dessa política pública que é a Previdência, quanto piores são as condições dos servidores, mais eles migrarão para previdências complementares privadas. Então, quem lucra com essas reformas, antes de tudo, é o sistema financeiro privado. Antes mesmo da reforma ser aprovada, nós já víamos estudos apontando como aumentou a procura por previdências complementares, por previdências privadas, não só complementares, privada mesmo, mas também agora você tem no serviço público a instituição da previdência complementar. Então tem uma lógica aí colocada de uma opção de agenda política e de onde mexer no orçamento. Deveria o governo Bolsonaro ter mexido nos 40%, que é do pagamento da dívida e dos juros, mas ele foi mexer na outra ponta, que era a ponta que atingia o povo. E o governo Zema, então, faz a mesma coisa, traz para Minas Gerais toda a reforma aprovada nacionalmente. Ele não precisava fazer isso. Nada do que foi aprovado nacionalmente obrigatoriamente tem que ser feito nos estados. Esse é um esclarecimento importante. A única regra que tem que ser cumprida é a revisão das alíquotas de contribuição, que tem que ser no mínimo igual à da União, que é de 7,5%. Tirando essa revisão de alíquotas, as demais questões que estão sendo apresentadas aqui em Minas, elas não são necessárias, né? Então, é uma opção política do governador. Segundo, é um discurso fácil tentar jogar a população contra o servidor público. Quem é esse servidor público? É a professora que acolheu as crianças órfãs depois do crime da Vale lá em Brumadinho. É a técnica de enfermagem que todo dia atende pessoas que testaram positivo para a Covid-19. É o policial que vai atender uma ocorrência chamada pela população. São essas pessoas, são os auditores fiscais que com o seu trabalho, com a sua fiscalização, geram a renda, geram a receita para o Estado. São essas pessoas, né? São os defensores públicos, que são aqueles que fizeram e fazem, né, a defesa dos interesses coletivos em várias situações que a população vive, inclusive no meu primeiro exemplo, das famílias que foram atingidas pelo crime da Vale. Lá no crime da Vale, quem acolheu, quem foi dar suporte, quem chegou e ficou lá foi o serviço público. E o serviço público se faz através dos seus servidores. Então, são essas pessoas que o governador Zema está atacando. Quando hoje ele fala que o servidor vive na ilha, não sei se foi Ilha da Fantasia ou Ilha da Ilusão, uma das duas coisas que ele disse. Olha, é um grande desrespeito, né? A forma como o governador se dirige aos servidores, demonstra exatamente a sua incapacidade de lidar com o público. Porque esse é o problema que nós temos enfrentado no país. As pessoas elegem empresários que são bem-sucedidos no seu ramo, acham que o empresário bem-sucedido será bem-sucedido no serviço público. Só que o objetivo do serviço público é diferente da iniciativa privada. Então, eu não posso aplicar no setor público aquilo que eu aplico na minha empresa. Né? Então, no setor público, eu sou obrigado a conviver com o pensamento divergente do meu. Eu sou obrigada a conviver com outras instituições políticas que compõem a democracia. E essa é a grande dificuldade do governo estadual atual, a sua incapacidade de dialogar, de negociar e de conviver com a diferença. Então, eu fiquei muito espantada com o tom agressivo do governador na sua live de hoje, né? Quando o governo, de novo, volta a atacar os servidores, dizendo que eles vivem numa ilha
Eu vou achar aqui qual ilha que os servidores estariam vivendo. Quando os servidores, quando o governo tenta jogar a população contra os servidores, dizendo, olha, a população está sofrendo tais e tais problemas, que são reais. Desemprego, baixos salários, isso é a vida concreta das pessoas. Mas o fato das pessoas viverem isso não quer dizer que elas queiram mal aos servidores públicos. Não quer dizer que elas queiram mal à professora do filho delas, à técnica de enfermagem que vai atendê-las quando ela demanda de algum serviço de saúde. Então, assim, é assustador o comportamento do governador, de mais uma vez, e fala dos salários. Gente, a maioria dos servidores públicos não ganha 10 mil reais da administração direta. A média salarial na educação, juntando tudo, juntando o pessoal que cargo comissionado, tem que somar tudo. A média salarial, inclusive somando as despesas previdenciárias, R$ 2.200. Essa é a média salarial. E eu ouvi médias salariais no seminário de semana passada, R$ 1.500. Professor universitário que tem vencimento básico de 800, acho que foi 830 reais. Essa é a realidade do servidor público. Aí o governo joga a ideia de são privilegiados de salário de 10 mil reais, e aí a população acredita que é uma reforma necessária. Não é uma reforma necessária. Beatriz, então o que seria necessário? Bom, o governo por ano deixa de arrecadar de impostos 13 bilhões de reais. É mais do que ele investe em saúde por ano, viu, Yara? 13 bilhões, o que ele deixa de arrecadar de impostos é mais do que ele investe em educação num ano, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. Por que a gente não mexe nisso? Por que a gente não faz uma reforma tributária para rever que quem tem muito paga proporcionalmente muito de impostos na tributação, mas o que o governador está fazendo é tirando do salário, que é o que a Denise explicou, é do salário da aposentada, de quem ganha R$ 1.050 de aposentadoria, da professora que tem um vencimento básico de R$ 1.982, é desse salário que ele vai retirar para fazer uma economia. Então, não é nos chamar de bobos, alguém achar que a gente acredita que fazer isso vai resolver o problema de Minas Gerais. Não vai. O que o governador está fazendo é jogando nas costas do servidor uma conta que não é dele. E uma conta que não vai fechar. Então, assim, eu queria finalizar deixando esses alertas, essa disputa aí de opinião que hoje está na população. Eu acho lamentável um governo tentar jogar a população contra os servidores e as servidoras, porque o Estado se materializa prestando serviço às pessoas, e quem presta serviço é a Yara, é a professora, é a Denise, é a Lourdes, são essas pessoas que prestam serviço à população. Então, é uma reforma desnecessária. Acho errado o governador aproveitar da pandemia para aprovar, porque está na cara que o governo... Aliás, ele disse isso numa das entrevistas, que ele quer a aprovação independente do prazo da portaria. Por que ele quer aprovar agora? Porque as galerias da Assembleia estão vazias, porque os servidores não podem se reunir em Assembleia, porque os servidores não podem ir para a porta da Assembleia, porque os servidores não entrarão na Assembleia Legislativa. Então, suprime uma parte essencial, que é a da participação popular. Então, são essas as considerações de um debate, de conjuntura, de como é que essa reforma chega. Essa reforma, os estados que a aprovaram, todos a aprovaram, não que eu concorde com os estados que a aprovaram, mas fizeram isso antes da pandemia. Então, em condições que os servidores e toda a população pudessem acompanhar o processo legislativo, o que hoje não é possível, apenas remotamente. Esse processo todo que nós fomos trabalhando, construímos, fez com que o governo não conseguisse aprovar agora no primeiro semestre, mas o governo mantém firme o seu propósito de continuar mirando nos servidores públicos e tenta fazer com que essa reforma seja aprovada agora no início do próximo semestre. Então, nós teremos um próximo semestre
de muita luta, e precisamos aí adotar as táticas para que nós possamos enfrentar essa conjuntura. E termino com um alerta, porque o governo, ele levou, além da reforma da Previdência, a uma reforma administrativa, cuja tramitação continua na Assembleia Legislativa, né? Teve um desmembramento, mas o governo não desistiu do debate sobre a reforma administrativa, que pode ser uma agenda que a gente enfrente aí no segundo semestre. Paro por aqui, Lourdes, para o debate. Muito obrigada, Bia. Excelente contribuição de todos vocês. Eu estou aqui conversando com o Felipe, aliás, agradecer, Felipe é o diretor de comunicação da CUT, e ele fica aí por trás e está sempre fazendo, né, com que a gente consiga fazer o trabalho direitinho aqui, precisa dele fazendo aí a parte na internet. E o que as pessoas, tem muita gente vendo, o que as pessoas estão colocando aí assim, em coro, o seguinte: Zema irresponsável, oportunista, governo genocida como o governo do Bolsonaro, que em vez de cuidar para que Minas Gerais combata o vírus e cuidar da vida das pessoas, está querendo se aproveitar, né, da pandemia para passar a boiada, como o outro quer fazer nacionalmente, né, e aprovar aí esse desrespeito a quem de fato combate a pandemia, a quem de fato faz o governo, o Estado de Minas funcionar, né, que é o servidor público do Estado de Minas. Bom, Jairo, com você, né, para também fazer algumas considerações, e eu volto aqui, vejo se tem pergunta, alguma coisa, e devolvo para vocês, nossos convidados, novamente, tá? Jairo. Não, Luz, eu vou tentar ser bem rápido, a gente poder ouvir de novo a Bia, a Yara e a Denise. Bia, as informações que nós temos do Zema, enquanto patrão no setor privado, que é um patrão que não dialoga também, que paga salários baixos, que tem condições de trabalho muito ruins nas suas lojas, sabe? Então, ele traz do setor privado para cá o que ele é, né? Ele é esse tipo de empresário, esse tipo de patrão também nas suas lojas. Então, não está diferente o que ele traz, né? Essa falta de diálogo, tentar impor, e fica muito bravo com o nosso funcionalismo, né? É um tigrão para cima da gente, mas quando vai discutir a questão, por exemplo, do que foi colocado aqui da isenção fiscal das mineradoras, ele vira lá ele não fala tão grosso assim, né? Ele afina para o pessoal lá, na verdade, né? Então, assim, é um retrato do que ele era, do que ele, né? Infelizmente foi eleito, né? No estado de Minas Gerais, infelizmente. Mas eu acho que o povo fica bem atento com o debate colocado aqui. Primeiro, essa covardia que o governo está fazendo com quem está na linha de frente, né? A Bia citou várias categorias aí, né, Bia? Tem também os bombeiros, né, que estiveram lá em Brumadinho, que estão envolvidos nessa reforma da Previdência, os bombeiros também estão envolvidos nisso, né? Tem também os policiais civis, o pessoal da saúde está de frente, os professores, né? Então, assim, é muito, muito difícil o que está acontecendo aqui em Minas Gerais para a gente poder... E só para lembrar a população, e todo mundo está nos ouvindo, gente, olha só, teve uma promessa, primeiro lá do Temer, que a reforma trabalhista ia gerar milhões de empregos no Brasil. Não gerou nenhum emprego no Brasil. Nós estamos com o mesmo número de desempregados, talvez até um pouco maior. De lá para cá, o que a reforma trabalhista fez? Ela substituiu empregos. O patrão demite uma pessoa que tem direitos, contrata talvez aquela mesma pessoa ou outra pessoa sem direitos. É isso, a reforma trabalhista foi isso. E o Guedes veio para a televisão falando depois o quê? Não, se depois de eleito o Bolsonaro, a reforma da Previdência aprovar num dia, no outro o Brasil vai ter investimento, o empresariado vai voltar a acreditar, vai ter investimento externo, nós vamos virar outro país. Fez a reforma da Previdência e não mudou nada no Brasil. A economia continua ruim. Nós entramos na pandemia em recessão. Então, eles vão usar agora a desculpa da pandemia, que, lógico, piorou a economia, mas nós já estávamos em recessão quando entramos aí na questão da pandemia, né? Através do governo Bolsonaro. Não resolveu a vida de ninguém a promessa que eles fizeram. E o Zema traz o mesmo debate para cá, como se fosse resolver a questão fiscal, a questão financeira do Estado de Minas Gerais. Se fizer a reforma da Previdência de funcionalismo público, não vai resolver. Não vai resolver. Ele vai reduzir o salário do funcionalismo, ele vai aumentar as alíquotas e não vai resolver o problema do Estado, que está em outra lógica para resolver o problema do Estado. Está na lógica do que a Bia trouxe aí, da questão das isenções fiscais, tem que discutir a questão de impostos que não ficam aqui em Minas Gerais, de mineradoras, por exemplo. Tem que discutir como usar o dinheiro da CEMIG e da Copasa no Estado. São empresas que têm altos lucros, né? No momento, por exemplo, de pandemia, poderia estar se usando esse dinheiro aqui em Minas Gerais. Então, essa discussão deveria estar sendo feita, né?
Agora, nesse momento, nós devíamos estar discutindo a questão sanitária, né, Yara? Como é que a gente vai se resolver para que essa pandemia acabe? Que, infelizmente, Minas Gerais é um dos estados que está aumentando, né, o número de contaminados, o número de mortes, e não se discute uma política clara do governo do estado, né? Fica os municípios, cada um tentando agir de uma forma, porque o governo do estado não tem uma política clara do que ele quer com relação à pandemia, né? Nós devíamos estar discutindo isso agora, nesse momento, né, Bia? A Assembleia devia estar se debruçando nisso agora, nesse momento, de como a gente deveria salvar mais vidas, né, nesse momento, e não é isso que está acontecendo aqui no estado. Nós temos que gastar energia discutindo algo que é o termo que está sendo usado, é essa mesmo, está se aproveitando, é um covarde o governo Zema, se aproveitando do momento da pandemia, no momento que está todo mundo preocupado com isso, para tentar passar a tal da boiada, que foi falada a nível nacional, e colocar uma granada no bolso de nós, funcionários públicos, né? Então, o debate aqui é de grande importância para a gente poder que as pessoas entendam o que está acontecendo e ajudar nessa luta junto com a gente, para que não passe essa reforma, que tenha uma discussão mais concreta aqui em Minas Gerais, deixe para depois da pandemia, fazer uma discussão, e se for ter que fazer alguma coisa de previdência no Estado, que seja com a participação dos trabalhadores e trabalhadoras no debate. Obrigado, Lourdes. Obrigada, Jairo. Na verdade, é uma covardia, né? Tá com medo do povo, do servidor lá cobrando nas galerias, enfim, governo covarde. Mas vamos à luta, né? Não estamos mortos. Denise, vou devolver para você para fazer as considerações, tá? Lembrando que a nossa live está atingindo em torno de 4.500 pessoas já, e tem muita crítica ao governo Zema. Vou devolver para cada um de vocês convidados novamente, para que a gente possa fazer as considerações finais, tá bom? Ok, Lourdes, vamos ver agora se a internet colabora aqui, né? Eu só queria fazer algumas observações. Quando o governo, né, o governador e seu secretariado partem para um ataque ao funcionalismo, conforme já vem fazendo, fica muito claro que não quer discutir conteúdo da reforma. Né, que o importante é atacar o servidor, que o importante é fazer essa disputa de narrativa e que não tem importância alguma responder às questões que o governo não apresentou com consistência os motivos e as justificativas para as propostas que apresentou nos projetos. Então, fica muito claro, e aí a guerra de informações, e aí a Bia me contemplou bastante quando disse da similaridade com o governo do Estado, precisa gerar esse tipo de conflito para sobreviver. Né? Então, assim, nós queremos debater o conteúdo, nós queremos discutir, né, o projeto de lei que a Bia apresentou na Assembleia sobre a taxação das empresas de locadoras de carro. Nós queremos debater isso é uma discussão que dá para fazer em relação à arrecadação do Estado e a melhorar a receita do Estado. Nós também queremos discutir como a questão das isenções fiscais. Agora não, é mais fácil, é mais cômodo e tem mais similaridade com o projeto descontar de quem ganha menos, retirar salário de quem tem os vencimentos mais baixos do Estado. E nós não vamos deixar de fazer essas denúncias, de fazer esse enfrentamento, porque o que o governo pretende é responsabilizar da maneira mais extensa que essa palavra tem de significado, responsabilizar as gerações anteriores, né? Porque assim, as pessoas que já contribuíram, a geração de agora e as gerações futuras de funcionários públicos, que talvez nem virão as futuras, né? Porque quem vai querer contribuir a vida toda e depois, quando se aposentar, ter que contribuir novamente, contribuir duplamente, porque o Estado de Minas Gerais não discute pela receita, discute pela despesa e discute de uma forma que tira de si a responsabilidade e transfere ora para... E é muito similar ao que está acontecendo na pandemia, né? As ações são sempre transferidas, né?
ora é OS que vai administrar, ora recurso que vem da iniciativa privada, né? Então, é uma característica, e nós temos, então, um enfrentamento grande para ser feito aí nos próximos dias, e lembrando, eu ouvi muito isso lá, a reforma administrativa já tem até número designado lá no desmembramento, porque o desmembramento não quer dizer que a reforma não vai acontecer, que ela não vai ser discutida. E na reforma da Previdência, eu vou reforçar, tanto na PEC quanto no projeto de lei, tem retirada óbvia de direitos, porque salário e benefício previdenciário é direito e está sendo reduzido. O salário do servidor é direito e está sendo reduzido. A pessoa vai contribuir mais, vai receber menos. E, gente, receber menos ou receber proporcionalmente para quem já tem salários de média de R$ 2.200 é reduzir, reduzir muito mais do que isso, porque já é baixo, já é pequeno. Então, nós seguimos na luta, seguimos na pressão, para fazer os enfrentamentos, para fazer a disputa e dizer que servidor público não é inimigo da população. E um governo que elege o servidor público, e aí particularmente a professora como inimiga, não é um governo que mereça ser elogiado, para não dizer outra coisa. Nós fomos eleitos inimigos do governo, não é de hoje. Né? A reforma da Previdência é um elemento a mais no processo de exclusão e de ódio direcionado aos trabalhadores em educação, de eleger a professora, o trabalhador em educação, a auxiliar de serviços, a ATB, a supervisora, a orientadora, todos que estão na escola e que trabalham também nas superintendências como inimigos. E é isso mesmo que o governo diz, e cada um diz, né, do que o seu coração está cheio, né? Acredito muito nisso. Então, o governo professa isso, e hoje as declarações do governador só confirmaram, de forma muito lamentável, diga-se de passagem, qual é o juízo que o governo do Estado, através do seu governador, faz dos servidores públicos, que estão na ponta prestando serviço para a população. Tem lugares que não tem outro equipamento público a não ser a escola estadual. As pessoas não conhecem outro contato com o servidor público, além do contato que tem com a professora do seu filho. E nesse processo de pandemia, apesar de todos os ataques que nós sofremos, tanto nacionalmente quanto aqui, né, vamos lembrar, hoje teve lá o início da votação, né, da discussão do Fundeb, que precisa ser renovado, precisa ser aprovado, valendo, sendo permanente, com os recursos de acordo com o que está no relatório que foi construído lá, várias mãos na comissão especial. Então, nós temos um lugar que as pessoas voltaram a compreender, falando do valor que a escola tem e que a ausência da escola tem transformado nesse processo da pandemia. Então, não é possível que as professoras sejam eleitas como inimigas do governo do Estado, porque da população, nós somos população. Eu acho que isso é importante, nós somos a população. Nós somos a população do Estado, nossas famílias são a população do Estado, e é importante que a gente sempre faça essa disputa. Muito obrigada pela oportunidade, pela gentileza do convite. Um abraço do companheiro Jairo, para a companheira Bia, para a companheira Yara, para a companheira Lourdes. E eu acho que a Yara, depois, na hora, se você me permita, Yara, aquele dia que a gente se encontrou, você fez considerações a respeito do número de servidores contaminados no Estado, e eu queria que você desse uma atualizada, se me permita perguntar, para a gente também entender a realidade dos que estão enfrentando de frente a Covid-19 aqui no Estado, às vezes sem a luva de procedimento, conforme o Carlinhos Dasteng denunciou na fala dele lá na Assembleia Legislativa na semana passada. Muito obrigada, e acho que agora a minha internet funcionou, né, gente? Tomara que tenha funcionado. Beleza, obrigada.
Agora foi bem, Denise, foi muito bem a internet. Eu acho que Luz é que não está aí, né? Acho que a Luz é que caiu. Então a gente passa para Yara. Yara, as considerações, por Será? favor. Então, Beatriz falou muito bem, a Bia, o Jairo, ele relembra aqui, né, novamente, a questão da reforma trabalhista e o ataque hoje do Zema, né, aos servidores públicos. E a gente precisa debater e dialogar de uma forma bem sincera, bem próxima com a população, que quando um governador e um presidente ele ataca o servidor público, ele está atacando os serviços públicos, né? O ano passado, a gente estava em conferência de saúde, democracia e saúde, apresentando para o governador Zema e o governo Bolsonaro quais eram as diretrizes do SUS que a gente queria, né? E a gente vê a agenda ultraliberal do governador Zema. O compromisso dele não é com a população, o compromisso dele não são com os servidores públicos. Porque o que quem apresenta o serviço público para a população são servidores que estão lá na ponta. Hoje, no meu trabalho, quando eu estava um momento lá sentada e refletindo, inclusive, o que eu poderia estar falando na live, eu pensei na emenda constitucional do congelamento dos gastos, que além de toda essa questão a nível de trabalhadores, da precarização do trabalho, da questão das reformas, né, da reforma trabalhista, a emenda constitucional, ela congela os gastos por mais de 20 anos. E aí vem uma reforma, e esse gasto por mais de 20 anos, provavelmente as pessoas não vão ter reajuste salarial, porque essa vai ser a desculpa dos governadores, né? Nós estamos congelando gastos. Então, era importante, né, e já de agora, repudiar a fala do governador Zema para cima dos servidores, porque eu acho que, aí, como eu falei na primeira fala, fazer a auditoria cidadã, ele podia, já que ataca tanto o servidor, ele podia ter essa clareza e fazer, né? A Bia colocou aqui a taxação da mineradora, da locadora de carro, né? Apresenta isso para a população, apresenta isso para o servidor. A média salarial dos servidores da saúde do Estado é de 4.055. Então, assim, não há grandes salários. Ele está atacando o servidor agora nessa pandemia, que está de frente, que está cuidando da população, que talvez cuidando tanto mais do que ele, né? Que inclusive foi irresponsável quando, numa questão de isolamento, coloca decretos para os prefeitos flexibilizar o isolamento, né? De uma irresponsabilidade de fazer um estudo e de ver o que era aquele momento de pandemia, né? A irresponsabilidade dele foi muito grande. Quem começou a dar autonomia para os prefeitos abrirem comércio, e aí não é que a gente é inimigo da pessoa que está trabalhando, porque é função do prefeito, é função do governador dar uma estabilidade para essas pessoas, garantir a renda nesse momento da pandemia, né? Talvez ele, como empresário, como tantos outros prefeitos e o Zema quanto empresário, era buscar agora uma conversa com os comerciantes, né? Eles são empresários, amigos de empresas, de buscar que essas empresas não caiam à falência, as pequenas empresas. Mas isso dito, né, no governo Bolsonaro, naquela reunião, né, o Guedes fala, né, que para microempresário não teria nada, né, era só para os grandes, e que agora deveria passar a boiada. Então, assim, as reformas, ela vem dando... vem com o discurso de dar equilíbrio, né, à economia, né? Mas a cada dia ela traz arroxo ao salário dos servidores públicos, né? Parcelamento, atrasos, e a gente não pode esquecer que a maioria dos servidores são mulheres, muitas delas são chefes de famílias, muitas delas hoje estão com seus maridos desempregados e que está sustentando a casa, né? E aí vem um empresário e fala hoje da forma que falou. Afinal, ele não está contra o servidor, não, gente. Ele está contra o serviço público, ele está contra a população. A Denise me faz lembrar, Denise, agora de cabeça eu não sei a atualização dos dados, mas o Brasil
é o primeiro país do planeta que mais morrem profissionais de saúde nessa pandemia. E aí a gente começa a pensar, quando começa a morrer profissional de saúde que está de frente, tem algo errado. Isso não está podendo acontecer, quem está de frente é como se nos matasse duas vezes, né? Nos mata pelo enfrentamento da pandemia, naquele início sem EPIs, e agora, nesse momento, com projeto de reforma, né? Nesse momento, precarizando. E a gente não pode esquecer, não há proposta de concurso público, né? Que é também o que nos ajuda a financiar, a manter uma previdência, né? Então, o sucateamento do serviço público essa é a agenda no momento. Então, a gente precisa dialogar. Os trabalhadores informais que estão desempregados, que tinham o acesso a plano de saúde, hoje eles procuram o Sistema Único de Saúde, né? Aumentou o número de desemprego, fez aumentar essa procura. Então, aí, quando você vê o governador, em plena pandemia, ter esse discurso, né, esse ataque, isso é de repudiar. É repudiar os trabalhadores que estão... É desrespeitoso à educação, é desrespeitoso à segurança, aos profissionais de saúde que estão lá de frente, né, a todo o sistema público, né, que serve à população naquele momento. E a gente vê, a nível de Brasil, como que a gente está, e a nível Minas Gerais, que a gente tem que falar do local, né, da onde que a gente vive, que a gente mora, que os nossos líderes, né, governantes, a fala deles tem muito poder, né? Há um país aí que a presidente, logo quando se iniciou a pandemia, ela dialogou com a população de uma firmeza. Hoje, se eu não me engano, é a Zelândia. Hoje, já estão saindo da crise de pandemia. Aqui no Brasil, nós estamos nesse pico, faltando leito, mais de 80% dos leitos ocupados. Quando a gente chega a refletir enquanto trabalhador, a gente pensa daquela forma o seguinte: o trabalhador de saúde que está na frente, se eu me contaminar e eu confirmar, eu não vou ter leito nem para a gente. Esse que é o desespero agora do profissional de saúde, né? Porque as pessoas, os governadores, né? O governador Zema e Bolsonaro não está cuidando da saúde, não está cuidando de diminuir esse crescimento nessa pandemia. O que faz é só atacar quem está de frente nesse momento, né? E aí a gente coloca a reforma numa crise política que nós estamos, numa crise sanitária que a gente estamos, numa crise econômica. Eu vou arrochar mais o salário dos trabalhadores, né? Dos servidores, que isso também já veio com essa agenda já o ano passado, com a reforma a nível federal, né, com a reforma trabalhista no governo Temer. Então, assim, prejuízo atrás de prejuízo, e aí a gente começa a colocar como que fica esse serviço prestado à população. Eu acho que de uma forma bem sincera, de uma forma bem próxima, a gente precisa, além de dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras, de fazer esse diálogo com a população, né? De fazer esse diálogo de que quando eu estou usando o shampoo da minha casa, quando eu vou no açougue, eu compro uma carne, o SUS, ele está ali. O serviço público, o SUS, ele é a maior política social do Brasil. E a gente precisa defender. E a gente precisa pautar e não deixar que esses governadores e presidentes genocidas, ultraliberal e que agem de forma empresarial, acabe com esse serviço, né? Há países que a felicidade da população é medida pela oferta do serviço público, né? E com isso, a população que tem um serviço público, né, de qualidade, ela fica mais feliz, porque ela tem acesso, ela não precisa pagar. Pensa que nos Estados Unidos, hoje, uma pessoa contaminada por um Covid, ela precisa pagar milhões para ficar disponível a esse leito, né? No Brasil, a gente temos a maior política nacional, que ela precisa ser defendida, ela precisa ser melhorada. Eu vou encerrando por aqui, mas eu gosto muito de lembrar de Sérgio Arouca, que foi um médico sanitarista, e ele endossou muito a luta
no SUS sobre a saúde, e ele dizia dessa forma, que a doença, a saúde não é somente a ausência de doença. A saúde é você ter educação, é você ter segurança pública, é você ter acesso ao serviço público. Então, é todo esse conjunto, não é somente a falta de doença. E eu encerro por aqui e agradeço a todos que acompanharam. Muito bem dito, Yara. Muito bem falado tudo isso. O serviço público é essencial e na pandemia isso está cada vez mais claro para o cidadão, o quanto ter servidores públicos ali em todos os processos, né, no posto de saúde, no hospital, na escola, o quanto que isso é importante para a população. E o governo Zema quer destruir isso, assim como o governo do Bozo, né? Bia, com você. Eu quero, então, agradecer a gentileza. Nós tivemos aí quase 300 comentários, quase 8.000 pessoas alcançadas, então, parabenizar a CUT Minas pelo trabalho. E eu gostaria, nesse momento de consideração final, Lourdes, Yara, Denise, Jairo, lembrar uma tarefa que nós temos em 2020. É fundamental que nós possamos fazer da política um lugar de representatividade. Então, o seu prefeito, ele está batalhando pelo Fundeb permanente? A Câmara de Vereadores da sua cidade se posicionou em relação ao Fundeb? Porque essa é uma agenda que afeta diretamente cada município. No debate mais cedo, que eu e a Denise participávamos com o deputado federal Rogério Correia, ele nos lembrava que essa atual proposta, né, que estamos batalhando pela sua aprovação no Congresso, ela incluirá 180 municípios mineiros que passarão a receber recursos do Fundeb. Esse sempre foi um gargalo que nós tivemos. Minas não recebe complementação. Isso fez com que nossa luta pelo piso também não tivesse complementação, porque nós não tínhamos a complementação de recursos do Fundeb. O seu prefeito está fazendo o quê? Pela garantia do Fundeb na Constituição do Estado, na Constituição do país. O vereador, a vereadora, porque representatividade importa, né? Os grandes empresários, quem tem poder econômico, tem os seus representantes, né? Nós vemos a FIENG dar tanto palpite na vida da classe trabalhadora, a FIENG dá tanto palpite na vida dos servidores públicos, na vida dos serviços públicos, mas ela é a primeira a se beneficiar das isenções de impostos, porque ela tem quem os defenda. Né? O projeto de lei que a Denise citou é uma coisa muito simples. Hoje, a empresa que trabalha com locação de veículos paga 1% de IPVA, enquanto você paga 4%. Por que você paga mais? Por que, no mínimo, o percentual não é o mesmo para você e para a empresa? Ou a empresa deveria pagar mais? Mas o projeto de lei que nós apresentamos iguala, tira o privilégio de quem tem poder econômico, ainda assim de pagar menos impostos. Então, eu faria esse alerta. Né? A bancada federal mineira foi eleita pela população. O deputado federal da sua região vai se comportar como em relação ao Fundeb? O deputado federal da sua região se comportou como na votação da reforma da Previdência? Esses espaços são fundamentais. Então, nós precisamos, a Denise lembrou muito bem como a educação tem sido alvo, tem sido atacada, parece, um medo e um ódio, né, à educação. A melhor resposta é a representatividade, é que nós consigamos ter aí uma rede de pessoas que defendam a educação pública, que defendam o SUS, que defendam os serviços públicos em cada canto desse estado, nas 853 câmaras municipais. Nós temos força coletiva para isso. A gente só precisa parar e ajudar a eleger o representante do grupo econômico, do grupo social, do outro, né, ou da minha religião. Nós precisamos fazer a defesa do lugar que nós pertencemos, da nossa profissão, desse nosso lugar, que ele é essencial. Então, eu
termino fazendo essa consideração. Nós estamos num ano muito importante, espero que tenhamos aprendido a lição, né, que é essa coisa de votar em mito, essa coisa de votar e não político, nos levou aonde estamos. O que onde estamos é reflexo da não política. É reflexo de votar no mito, naquele que é contra o sistema. Ficou 30 anos no sistema, mas conseguiu te convencer que era contra o sistema. Não era nada. Ele inclusive, usa a política para defender os próprios filhos, não é? Então, eu espero que a gente já tenha aprendido que não existe não político. Todos nós somos seres políticos. Do contrário disso é a barbárie. Do contrário disso, nós estaremos resolvendo as nossas questões não pela conversa, não pela civilização, né? Então, é isso que nós precisamos, fazer a disputa de representatividade. Parabéns a CUT Minas, presidente, parabéns pelo trabalho, às nossas companheiras, eu amei. O Jairo está aqui, foi uma concessão, né? Porque lives de mulheres são as que realmente dão certo. Aliás, onde somos maioria é onde as coisas dão certo, né? Eles ficaram aí tanto tempo e agora a gente está tendo que corrigir tanta coisa. Por isso que nós precisamos de mais mulheres na política também. Tá faltando. A gente visita a Câmara Municipal, aí você olha ali as fotos, não acha uma vereadora. Lá na Assembleia Legislativa de 77, nós somos 10. Nós precisamos de mais mulheres para disputar o poder, enfrentar esse patriarcado, a misoginia, o machismo. Quando nós avançamos, a sociedade avança. Quando nós não avançamos, a sociedade não avança, né? Então, esse debate não é um debate acessório, é um debate da luta de classe. Viva a Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores e parabéns pelo trabalho. E fiquemos firmes. Organizemos nossas táticas, viu? Aqui nessa live tem 70%, 80% do funcionalismo público estadual, que é a maior parte composta pela educação, pela saúde, os mais baixos salários. Então, nós precisamos, junto com os demais colegas do movimento sindical, estabelecer as táticas de enfrentamento nesse segundo semestre. O jogo está sendo jogado, eles não têm garantia de vitória, e nós temos o dever de interferir na conjuntura em defesa da classe trabalhadora. Então, acho que esse é o nosso papel, e contem com o nosso mandato como um instrumento a serviço dessa luta. Aos profissionais de saúde, área, não só o meu reconhecimento, mas o nosso trabalho tem sido para o fortalecimento do SUS. Assim, trabalhei, né, na indicação do orçamento, que é o que se chamam de emendas parlamentares, quando a gente indica no orçamento, então, fortalecimento do SUS, projeto de lei de fortalecimento do SUS. Estou com um projeto lá na Assembleia para a gestão pública dos leitos do Estado, para que tanto os leitos da iniciativa privada quanto do setor público sejam administrados, né, sejam gerenciados pelo sistema público, porque é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, das instituições públicas de pesquisa, são elas que nos dão a resposta e nos acolhem nesse momento da pandemia que nós estamos enfrentando. Então, viva a classe trabalhadora, viva a nossa central. Muito obrigada, Bia, pela contribuição. Volte muitas outras vezes, tá? Concordo plenamente. Live com um monte de mulheres só pode ser uma live boa. Por isso que tem aí em torno de 8.000 pessoas acompanhando. Né, Jairo? Nos dois mandatos que eu acompanhei Beatriz Cerqueira na CUT, eu sempre concordei com isso. Pois Vocês, mulheres, deveriam estar em mais espaço mesmo, tem que ser maioria. Pois é, e uma informação sobre essa questão do Fundeb, o Zema é um dos poucos governadores que não assinou a nota pública que saiu hoje, né, em defesa do Fundeb. São 20 governadores que assinaram, e os que não assinaram, os poucos que não colocaram o nome lá, o Zema é um deles. Daí demonstra claramente o que ele quer para o serviço público, especialmente para a educação, né? Jairo, vou passar para você também fazer as suas considerações, para que a gente possa encerrar, tá bom? Mas foi muito boa a live. Eu não sei se eu posso usar o termo de... Esse Zé é um frouxo, né? O cara fraco. Mas foi muito boa essa live nossa aqui, Bia. Muito obrigado pela sua participação aí. Yara, Denise, Luz, mais uma vez brilhante aí na mediação da nossa live.
Né? E estamos juntos aí na luta, viu, Bia? A intenção, nós vamos marcar essa semana aí no reunião da CUT, Minas, para a gente poder estar discutindo com o restante dos sindicatos, como a gente faz uma estrutura aí agora é de guerrilha mesmo, né, com relação à reforma da Previdência, que é muito importante para a gente, são categorias muito importantes, nós, da classe trabalhadora, dependemos do serviço público, né, Yara? Então, para nós é de interesse direto, né, que essa reforma não passe da forma que ela está, não passe essa reforma e que seja respeitado o funcionalismo público, que também é de nosso grande interesse que o Fundeb passe também com a proposta da deputada lá no parlamento, seja votada amanhã e que passe aquela proposta, né, que aumenta as alíquotas de contribuição do governo federal no Fundeb e também melhora a questão que a Bia colocou de vários municípios aqui em Minas Gerais, né, Bia? Então, para nós é muito importante passar isso, mesmo com um governador que não entendeu nada, não sabe nada de política, não está entendendo nada do que é Fundeb, ele só fica preso lá no pé do Bolsonaro, não tem opinião própria, infelizmente. É um governador que não tem... O povo, como a Bia disse, tem que ficar mais esperto, né, Bia? O povo vacilou demais, elegeu pessoas que não tem nada a ver com o serviço público, nada a ver com a população, grande parte da população, e nós estamos aí num barco à deriva durante uma pandemia tão grave no país, né, Yara? Tanta gente morrendo, e você não vê uma política clara, nenhuma política clara do governo federal nem do governo estadual aqui em Minas Gerais. Então, boa noite, Bia, boa noite, Yara, boa noite, Denise, boa noite, Lourdes, e obrigado a todos que nos assistiram até agora. E na próxima segunda-feira vamos ter mais uma live, né, Lourdes? Já temos aí um convidado para a próxima live, né? Isso. Se você quiser já adiantar um pouquinho o pessoal que vai ser. Agradecer, viu, gente, muito a participação, primeiro, dessas ilustres convidadas, né, do nosso presidente da CUT Minas, o Jairo, Bia, Yara, Denise e Jairo, muito obrigada pela participação, por abrilhantar e trazer tantas informações importantes, contribuições excelentes ao debate. Eu tenho certeza que todo mundo que ficou conosco até agora só tem, assim, a parabenizar pelas intervenções excelentes que vocês fizeram. Muito obrigada mesmo, voltem sempre, tá? E sobre a live da próxima semana, nós vamos discutir o trabalho precário dos trabalhadores de aplicativos. E vamos ter convidados daqui de Minas, né, que está nessa organização desses trabalhadores, e vamos ter também o Galo, lá de São Paulo, na nossa live, também discutindo isso. Vai ser, com certeza, um bom debate, né? E, bom, a intenção da CUT Minas, em cada segunda-feira, é debater temas de interesse da classe trabalhadora. Por isso, a gente vem cá, debate a Previdência, esse projeto do Zema aí, discute, vai em outros temas, mas são os temas que interessam a classe trabalhadora. Então, contamos sempre com todos participando, quer seja aí acompanhando aqui no debate, mas agradeço imensamente a colaboração de todos e todas, viu? E com certeza uma live assim com muitas mulheres fica uma live muito boa, poderosa e atinge tantas pessoas assim, né? Muito obrigada, gente. Boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal. Abraços, todo mundo. Abraço. Até a próxima. Até a próxima. Saiu, Felipe?